O item 3.2 do estudo dos evangelhos, estamos na página 109. O título diz: os príncipes dos sacerdotes pedem para guardar o sepulcro. Bem, quem são esses príncipes dos sacerdotes? Lembre-se, são os filhos de Anás e o genro, chamado Caifás. Aqueles homens que viviam de acordo com, fazendo acordos políticos com Roma, né? Algo muito ruim, esse negócio de acordo político, até hoje. O cristão não é proibido biblicamente de estar na política. Agora tem que vigiar muito. Política dos dias do Novo Testamento era uma política corrupta. O Sinédrio, o STF lá de Israel, era corrupto. Porque era dirigido pelo sumo sacerdote, que era corrupto. Muitos fariseus ali corruptos, ok? A política no Brasil também, nós conhecemos a fama, desde que Portugal chegou aqui no Brasil, existe um histórico de corrupção tremenda, né? E é melhor até parar de falar por aqui, porque senão a gente acaba falando coisa que daqui a pouco tem, o STF está entrando no nosso Face aí para poder acompanhar, porque não pode mais falar, pelo menos que alguns políticos sejam corruptos no Brasil, né? Pois bem, então vamos abrir em Mateus capítulo 27, versículo 62, que diz o seguinte: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Ou seja, no dia de Pães Asmos, eles estão no dia de Pães Asmos. Quando nós vimos que o dia seguinte era a preparação, as mulheres não fizeram nada. Os sacerdotes também deveriam estar em repouso, ok? Mas não. Os sacerdotes e os fariseus, eles vão na casa de Pilatos. Sacerdotes, príncipes, está aqui, os filhos de Anás e o genro, né? Versículo 63. Dizendo, eles dizem para Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Ou seja, eles tinham também, claro, Pilatos mandava soldados, vão tantos soldados lá para poder estar a serviço deles, para guardar, né? Observe que o tema ressurreição, o tema Jesus Cristo disse: eu vou ressuscitar em 3 dias, era um tema conhecido até dos sacerdotes. Então, mesmo vendo aquele momento de tristeza, era para os apóstolos estarem de uma certa forma confortados, o povo, tá bom? Mas, infelizmente, parece que havia uma certa dúvida entre eles, né? O comentário no nosso livro diz: os príncipes viviam em tantas atitudes ilegais que acharam que os apóstolos teriam atitudes ilegais também. Nesse caso, achavam que eles roubariam o corpo do mestre, né? Ou seja, é triste ver essa corrupção dos sacerdotes, né? Nós vemos, infelizmente, o mesmo acontecendo nos dias atuais. Existem pessoas aí que se dizem sacerdotes de Deus, mas estão em denominações e pregando coisas absurdas atrás de coisas absurdas, né? Denominações que surgem, né? E às vezes até nas Assembleias de Deus também, tem pessoas nas Assembleias de Deus hoje em dia que estão pregando
que nós saímos da Babilônia apocalíptica, que nós saímos da Igreja Católica. Que engano terrível, né? Porque é incoerente. Nós dizemos que essa doutrina de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, é paganismo. A Assembleia de Deus prega isso. Todo assembleiano, quando vai no cemitério fazer um sepultamento, eu estive hoje, na terça-feira, até não pude dar aula de escola dominical, porque eu fui levar um vizinho aqui, que eu gostava muito dele, e ele acabou falecendo, e hoje eu fui no sepultamento dele. Faleceu na madrugada de terça para quarta, e só foi sepultado hoje. Eu fui no sepultamento dele, e lá estava eu, um outro pastor também. O pastor deu uma palavra, eu dei uma palavra rápida, e fiz uma oração pelos vivos. Cristão não fala para morto. Cristão não intercede para tirar a alma de morto que está queimando em purgatório. Isso não existe. Aí agora tem assembleiano dizendo que nós saímos da igreja que pratica isso desde Constantino, há 1700 anos. Né? Ou seja, é querer ser enganado. Né? Claro que nós não podemos ter saído dessa igreja, senão o nosso batismo seria inválido, tudo em nós seria inválido, porque o nosso batismo teria vindo dela. Mas com certeza não saímos da Igreja Católica, nós saímos das igrejas que era chamado de novacianos, donatistas, montanistas ou outros, tá bom? Mas sair da Igreja Católica Apostólica Romana, isso é impossível. Tá bom? Isso é impossível por conta das doutrinas.